Oiê, gente, voltei, galera. Quanto tempo? Como é que você tá? Tudo bom? Como é que tá a vida pessoal, família? Estive passando por um pequeno período de turbulências. Mentira, não vou mentir, não tem por que fazer isso. Realmente, o que aconteceu foi o seguinte, gente. Ai, preguiça. Cansei. Saco cheio. Tem um projeto novo, inclusive, saindo com uma colega minha, que é muito legal, que se chama Tem Mas Acabou, tá? Bem aí. E vai ser uma parada mais de conversa, de trocas, de gracinha, piadocas e, enfim, amenidades. Um grande brainstorm, um grande diarreia mental dele sim ali pra gente ter aquela válvula de escape da vida. Por aqui a gente pode seguir falando de literatura, de filmes, de séries, de coisas que eu tenho consumido na minha rotina. E, pra voltar com chave de ouro, ele, que tá sempre comigo, ele, do qual eu já li tudo, não, tem um livrinho dele, se eu não me engano, que eu ainda não li, que eu acho, inclusive, que eu tenho aqui, que é, aqui ó, Lutas e Metamorfoses de uma Mulher, eu acho que foi o único que eu não li dele ainda. Esse aqui, A História da Violência de Édouard Louis, é uma leitura que eu fiz recentemente. Aí eu falei, cara, vou levar para ler um pouquinho sobre, falar um pouco o quanto esse livro me pegou e como ele me pegou, por onde ele me pegou. E eu já tinha ele há algum tempo na minha estante. Comprei ele numa feira de livro dessas de shopping, Troubles, assim, no meio de uma praça de alimentação, super nada a ver, os livros R$10. Encontrei esse aqui e literalmente paguei R$10 nessa encadernaçãozinha, que aliás eu acho uma capa muito bonita, uma capa bem pesada, assim, na verdade, né? Se você parar pra pensar, tem uma atmosfera bem carregada, assim e tal. Mas eu gosto muito dessa edição. Eu acho que era uma edição, uma das primeiras edições do Édouard Louis aqui no Brasil, por essa editora Tusquets, não sei. Me diga aí se você sabe como se pronuncia isso aqui. Qual que é a premissa de História da Violência, do Édouard Louis? Ele começa simplesmente com uma pedrada. Pra mim, isso aqui é um início de livro. Achei super pesado a forma como ele começa. Por quê? A premissa desse livro é o seguinte: na véspera de Natal de 2012, ele foi violentado. Na verdade, ele foi quase assassinado pelo cara. Não sei se nem posso falar essas palavras aqui, enfim. O que aconteceu? Um rapaz que ele havia acabado de conhecer nas ruas de Paris, esse ato de violência ele foi muito cru, foi muito brutal, deixou marcas no autor, né? E as consequências do trauma o levaram de volta ao vilarejo, né? À família dele, ao passado que ele jurava ter deixado para trás. Transitando ali de forma ágil e habilidosa entre passado e presente, Histórias da Violência é um relato ficcional dessa experiência, seguindo a linha do seu romance de estreia, que era O Fim de Ed, ou seja, esse aqui é o segundo livro, se eu não me engano. Se eu tô fazendo a conta certa, é isso, né? Onde ele mais uma vez escancara os preconceitos, o racismo da sociedade francesa, mas o faz por meio de revelações sutis dentre as crenças no âmbito familiar, em amantes, amigos, irmãos, pais e mães. E ele começa esse livro de uma forma muito pesada, eu particularmente achei. Olha só que interessante. E então, algumas horas depois daquilo que a cópia da queixa que eu guardo dobrada em 4 em uma gaveta, chamada de A Tentativa de Homicídio, saí de casa e desci as escadas. Atravessei a rua debaixo de chuva para lavar meus lençóis a 90 graus na lavanderia ali de baixo, a menos de 50 metros da porta do meu edifício, as costas curvadas por um saco de roupas desajeitado demais, pesado demais, as pernas se dobrando sobre a carga. E aí eu fui rabiscando todo esse livro, e nesse trecho especificamente, teve uma coisa que, sabendo da premissa do livro, eu coloquei aqui como um comentário que eu vou anotando para não esquecer dos pontos e o que me pegou, a forma como eu me senti enquanto estava lendo aquilo ali. Enfim, eu vou fazendo essas pontuações, assim, muito emocionais até da leitura, e eu coloquei: a crueldade de estar só é ter que levar a vida adiante, apesar de tudo. Isso é muito pesado, né, quando você parar pra pensar no que ele passou aqui. Nesse momento você não tem detalhes do que aconteceu ainda, mas o que aconteceu foi que, numa volta de uma noite de Réveillon, alguma coisa assim, ou Natal, acho que era Natal, algo nesse sentido, ele encontra um cara numa praça, o cara meio que aborda ele, tenta se aproximar, ele de início fica bastante receoso, assim, sobre o que aquele cara quer, enfim, um estranho, né, numa madrugada qualquer ali de Paris. O cara ganha confiança dele num trajeto ali da praça até perto do apartamento onde ele mora, vai meio que ganhando a confiança dele, conversando, trocando, dando risada, fazendo piadinhas e tal, contando um pouco sobre ele. Quando ele chega perto do apartamento, ele já tá com bastante confiado a respeito de quem é esse rapaz. E aí acontece
o que não deveria ter acontecido. Não dá pra dizer, né? Não dá pra julgar. Quem sou eu? A gente, na nossa vida de homossexual, sabe das histórias que vive, não é mesmo? Eu acho que todo mundo já teve esse momento de se conhecer uma pessoa que com poucos minutos, poucas horas de contato já ou ir pra casa dessa pessoa ou trazer essa pessoa pra sua casa. Eu acho que isso pelo menos era, quando eu era mais novo, uma atitude bem normal, sei lá, mesmo com receio, mesmo com um pouco de medo, às vezes você se submetia a esse tipo de situação por aventura e por achar que por estar numa posição de sendo homem, esse tipo de coisa não vai acontecer contigo, né? Você vai meio confiado nessa sua posição social, né? Querendo ou não, sei lá, o que pode acontecer com um cara, né? Que saindo para um apartamento com um outro cara, enfim, coisas desse tipo. Pelo menos isso passava na minha cabeça quando eu era mais novo. Hoje em dia, não, sinceramente, onde eu tô não tem nem possibilidade, mas tudo bem. E aí o que acontece? Nesse primeiro momento, eles começam a conversar, começam a beber, ele começa a trocar histórias, começa a se conhecerem ali mesmo, né? E o que acontece é que depois deles terem tido relações e terem, né, passado já algum tempo ali junto, esse cara começa a agir de forma estranha e em um determinado momento o Eduardo nota que, prestes a se despedir dele, né, e sair ali do apartamento, o cara meio que afanou algumas coisinhas de seu apartamento, né? Um iPad, um celular, algumas coisas eletrônicas nesse sentido. O Eduardo faz pouco caso daquela situação, não tem uma reação agitada, nem violenta, nem nada desse tipo, mas mesmo não reagindo de forma violenta ou histérica a respeito dessa situação, no momento em que ele reage dizendo que, sei lá, de repente ele não pegou sem perceber, ou ele tenta criar, sabe aquela pessoa, o Eduardo tem na forma como ele fala dele mesmo nos livros, ele me passa muito aquela síndrome do bom menino, que é uma coisa que é bem comum em homens homossexuais, que é essa coisa de você não querer desagradar as pessoas, de você não querer deixar as pessoas desconfortáveis, e você assumir todo o desconforto de várias situações, sei lá por quê, mesmo quando as pessoas fizeram da sua vida ou de algum momento ali com você um inferno, ou estão completamente erradas e você tinha ali até o direito de fazer ou devolver esse desconforto, muitas vezes a gente para e eu tenho um pouco disso, eu acho que hoje em dia menos, mas eu já tive muito mais, essa coisa de você não querer devolver o desconforto, e ele tem muito disso, a gente percebe isso, principalmente nas primeiras leituras, nos primeiros escritos dele, a gente percebe bastante isso, e aí ele, mesmo não deixando esse desconforto, não devolvendo esse desconforto pro cara, o cara meio que se revolta e começa a agir com violência, com truculência, e aí começa a agredir ele e faz ele meio que refém ali no próprio apartamento, termina violentando ele sexualmente ali algumas vezes e tal, e uma situação bem, bem horrível, assim, de você imaginar a pessoa passando dentro do seu próprio apartamento e tal. E ele fica naquele estado catatônico de não estar acreditando que aquilo possa estar acontecendo com ele. Eu não lembro exatamente se o cara tinha uma arma, chegou a mostrar essa arma, mas eu lembro da polícia perguntando se a arma não era de brinquedo. Então, se eu não me engano, já tem algumas semanas que eu li esse livro, se eu não me engano, ele tinha uma arma ali que aparentemente foi colocada, né, nessa situação. Sim, ele foi exposto realmente a presença dessa arma e ele não sabia o que fazer, então ele terminou cedendo ali pra não pagar pra ver, né, se era uma arma de verdade e terminar levando um tiro ou algo nesse sentido. Em um determinado momento ali, num descuido do cara, ele consegue botar o cara pra fora do apartamento e o cara era aparentemente meio descompensado, assim, mentalmente, eu não sei, ele conta sobre a reação do cara no momento dessas agressões de uma forma em que você questiona um pouco da sanidade desse rapaz, né, porque ao mesmo tempo que ele tá agindo daquela forma, ele tem uns rompantes e trata ele bem e mostra que tá arrependido de ter tratado ele daquele jeito e fala que quer recomeçar aquela relação deles ali novamente, que ele não é daquele jeito, enfim. O problema aconteceu. E aqui a gente tem menos foco em como isso aconteceu, como foi os detalhes dessa situação, né, de uma forma crua ali, e mais em como ele foi digerindo emocionalmente, digamos assim, essa situação nas semanas seguintes ali, porque ele entra meio que num estado de choque, de estresse pós-traumático, né, e ele termina optando por ir para casa da irmã dele, se eu não me engano, que morava numa cidade próxima ali, para, enfim, passar uns dias e tal, e dar uma parecida e tudo mais. E ela termina também acompanhando ele nesse processo de abrir um BO, contar tudo o que aconteceu. E é muito esquisito e é muito desconfortável, porque, assim, boa parte do relato do que aconteceu, ele está contando o que ele
aparentemente ouviu a irmã contando, sabe? Tipo, uma terceira pessoa contando a história dele, envolvia toda essa situação, pro esposo dela. E é muito absurdo. A irmã dele é uma personagem, assim, em outros livros dele a gente já tinha percebido, mas a irmã dele é uma personagem muito intragável. Ela me parece uma pessoa amarga. Comecei a dar soco nessa merda. Ai, que ódio. Aquela pessoa que, sei lá, não saiu do lugar onde ela nasceu e cresceu, fez muita coisa da vida dela, e aí ela tem um pouco de despeito, assim, parece, dele ter se distanciado, não somente fisicamente deles, mas também socialmente, assim, né, intelectualmente daquele lugar. E ela age de uma forma estranha, ela é meio hostil ao mesmo tempo que ela é protetora, e a forma como ela tá relatando essa situação aqui pro marido dela é uma forma em que ela conta o que aconteceu, mas o tempo todo ela tem aquele comportamento de colocar a culpa na vítima. Sabe esse relato que a gente vê muito acontecer com mulheres, geralmente, né? Do tipo, mas ela tava andando com uma roupa curtinha, mas não sei o quê. E ela o tempo todo tá dando essas voltas e levando a conversa para esse lugar mas também, né? O que o Eduardo estava fazendo, não com cara, de madrugada. O que ele estava fazendo numa praça uma hora daquela. Por que ele falou com uma pessoa estranha na rua, né? Não sei o que. E ela tá sempre levando essa conversa para esse lugar, do tipo, se ele não fosse como ele é, né? Isso não teria acontecido. Isso já aconteceu comigo? Isso já aconteceu com você? Não. Então, ela deixa sempre esse gostinho, sabe? E aí, a forma como ele vai contando, você não tem. Em nenhum momento você consegue entender se aquilo de fato foi ele ouvindo ela falar a história, né? Contar aquela história pro esposo, ou se é, de alguma forma, ele imaginando ela contando aquela história, com a percepção que ele sabe que ela tem a respeito dele, mas o tempo todo ela faz um juízo de valor da forma como ele se expressa quando ele tá contando a história, ela tira um pouco de sarro sobre o sentimentalismo que ele coloca na forma como ele fala daquela situação, as expressões que ele usa, ela não consegue lidar, assim, com o fato dele falar bem, falar bonito, ter essa facilidade de mostrar e falar das coisas que acontecem com ele, independente do tipo de situação, de uma forma poética, de uma forma bem construída, narrativamente falando, enfim. E ela tira bastante sarro dele, assim. Não sarro, mas assim, você vê que ela tem bastante ironia a respeito da forma como ele expressa a situação, da forma como ele coloca que aquilo pegou ele, impactou ele de alguma forma, e como aquilo tá reverberando ali na cabeça dele, causando aquele desconforto e tal. Então, é muito esquisito, porque assim, ele claramente foi uma vítima de uma situação extremamente violenta, que ninguém, acho que tu tá no inconsciente coletivo, assim, esse medo muito primata, assim, de passar por uma situação como essa, mas ainda assim, ele tem, em cima dessa dor, dessa angústia, desse desespero, esse estresse todo por ter passado essa situação, ele ainda tem que lidar com esse julgamento, principalmente vindo de uma pessoa que é tão próxima dele, que deveria estar ali para acolher, para ajudar, para não julgar naquele momento, para tratar ele como a vítima que ele é ali de uma forma tão explícita, né? Então é muito desconfortável isso, principalmente nessa relação que vem dela, nesse olhar dela sobre ele. Porque quando você olha para o todo, para o sistema como um todo, a forma como os policiais tratam a situação, a forma como os médicos ignoram aquela situação, como tratam aquilo só como mais um acontecimento, mais uma coisa, e como principalmente existe esse estigma, assim, quando você vê a forma como os médicos tratam os policiais a respeito dessa situação com ele, tem muito essa sensação, fica um gostinho ali, ou pelo menos eu senti essa coisa de como é que é, você é um homem e veio aqui reportar um abuso sexual contra você? Isso não é antinatural quando a gente pensa numa hierarquia dos sexos, digamos assim? Sabe aquela revolta, aquela angustiazinha que vai você vai mastigando, vai remoendo aquilo, fica pensando sobre aquilo? Então, isso aqui fica muito presente, ou pelo menos ficou comigo em vários momentos dessa leitura aqui. Assim como também ficou comigo aqui, eu acho que por ser o segundo livro dele, não sei se é uma questão de tradução, não sei o que foi aqui, mas ficou muito comigo uma sensação de que a escrita dele aqui ainda estava num processo muito de maturação, sabe? Em alguns momentos você entende a irmã dele reclamar, dele ser. Tem umas frases que ela literalmente fala. Quem é que fala assim sobre X situação? Quem é que conta uma história desse jeito, sabe? Quem é que. Só o Eduardo para falar uma frase desse jeito. Ela meio que tira, sabe? E às vezes você entende um pouco ela, porque em vários momentos você consegue pegar a escrita dele aqui, a forma como ele percebe, sente tudo que aconteceu, ele numa pegada muito piega, sabe? Eu não sei, assim, se é uma necessidade de se era, né? Num momento de falta de uma maturidade de escrita, assim, ele tentar mostrar como ele tem uma visão poética,
melódica, né, sentimentalismo, enfim. Mas tem horas ali que ele dá uma pesada e você fica um pouco do tipo, ai, bicha, pare, apenas pare. Mas, de uma forma geral, a escrita dele ainda é muito gostosa e super identificável com outras escritas, mas é estranho que isso tenha aparentemente sido lançado depois de O Fim de Ed, onde eu, particularmente na leitura e na releitura, tive a sensação, ainda saí na releitura com a sensação de que ele é muito melhor escrito. E eu não sei daí se é uma questão de tradução, porque eu não li no francês, obviamente, eu li sempre no português, mas tem uma forma de tratar as ideias, não sei se ele enxugou muito aquilo ali, sabe aquela dinâmica do Pedro Páramo de enxugar até os ossos a leitura? Eu não sei se ele fez isso naquele primeiro livro, e aí ele tá ali muito lapidado, mas aqui você pega essas gordurinhas e essa sei lá, esse sentimentalismo meio exagerado, exacerbado. Eu querendo falar difícil enquanto eu falo que ele fala difícil. Oxe, bicha, melhore. Os comentários que eu coloquei. Essa semana ele é uma chata, né? Em todo o livro coloquei um comentário. Daí entra aqui uma questão também que ele trata muito, que é discriminação racial que existiu aqui em todo esse processo de identificar o cara que agrediu ele, e que ele relata de uma forma meio revoltada também, como é cruel também, e como é não justificável, mas como é, ao mesmo tempo que você está apontando ou querendo identificar alguém que foi o causador de um mal muito grande a você consegue sentir na pele, ter esse lugar de empatia com a pessoa que foi o seu criminoso, né, o seu algoz, porque ele também está colocado num lugar de ser uma pessoa marginalizada. Aqui, por ele ser uma pessoa, não sei se ele é muçulmano, não sei qual é a etnia exatamente dele aqui, mas é uma etnia que eles têm muito marginalizada, aparentemente, lá em Paris, e ele sente esse desconforto na forma como os caras da polícia, né, os policiais, eles falam sobre ele, generalizando, né, o povo, né, daquela etnia, daquela raça, como um grande problema, é claro que ele é dessa raça, tarará. Então, ele sente esse desconforto e ele traz isso aqui muito forte também. E você percebe, não uma indignação, mas uma sensação de um desconforto e uma falta de sentido na forma como ele sente o acontecido, quando ele olha para o ângulo de somos duas minorias, somos duas figuras que são naturalmente ou historicamente marginalizadas aqui e que, ironicamente, também fazemos mal um pro outro, sabe? Tipo, mesmo estando nesse lugar, não existiu esse olhar de empatia, de cuidado, de identificação. Não, na oportunidade que se teve, essa pessoa que também vivia ou vive à margem ali, também aproveitou de uma oportunidade e fez mal a ele. É uma sensação que ele passa assim de muito isolamento, de uma solidão, do tipo, cara, a gente tá só, em todas as formas. No âmbito geral, as pessoas parece que respeitam que você chegou em algum lugar, tem um nível de instrução e tal, mas na primeira oportunidade elas te marginalizam, ou seja, parece que no fundo eu não posso contar 100% com elas, e ao mesmo tempo eu também não posso contar com essas figuras, que também são figuras que vivem na pele essa sensação de ser marginalizada, porque aparentemente não existe esse senso de união, de colaboração, nem entre essas figuras, né, que são, de certa forma, minorias. Ele vai meio que jogando um balde de água em cima dessa, sei lá, eu acho que um pensamento meio lúdico que a gente tem de que nesses lugares de rejeição, esse tipo de sensação, de sentimento pode de alguma forma unir as pessoas ou unir as pessoas que fazem parte daquela parcela da sociedade, quando na verdade não, né? Acho que a realidade é que o mundo é bem mais cruel, mais cru do que um filme da Disney. Vamos usar os termos certos, assim, porque quando essas pessoas são expostas a uma realidade de muita hostilidade, uma realidade de tensão, de disputa, de marginalização mesmo, assim, a tendência é que elas respondam naturalmente, digamos assim, com esse tipo de comportamento, com violência, com raiva, com revolta, enfim. E aí, assim, não tem como você construir alguma coisa bonita ou imaginar que existe, sabe? Não é todo mundo que consegue chegar nesse nível de evolução mental de eu não vou agir como agem comigo. No fim do dia, tá todo mundo correndo atrás da sua sobrevivência às custas do que for necessário, sabe? Isso é bem doido e bem esquisito, e ele vai nesses lugares, na forma como ele fala e descreve aqui toda essa situação. Enfim, é uma leitura bastante... Assim, é um livro curtinho, mas eu demorei bastante para ler, porque é aquele tipo de situação que é muito indigesto. É indigesto em todos os ângulos. Aliás, eu acho que essa era a intenção da escrita dele nesse livro desde o início. É tanto que ele não foca exatamente ou 100% no que aconteceu, mas muito em torno de como aquilo foi tratado pelas pessoas, de como ele viveu aquele pós
essa situação com as pessoas que estavam ali ao redor dele para, de certa forma, dar o apoio, o suporte para ele, né, nesse período de um estresse pós-traumático que ele viveu aqui, e como esse momento, na verdade, também foi, de certa forma, um período onde ele estava sofrendo um pouco mais de abuso. Em algum nível, aquele abuso que aconteceu com ele se perpetuou, porque ele tinha que ficar revivendo aquela história, porque ele tinha que ficar vendo a história ser questionada, o papel dele de vítima ser colocado em questão ali também. Então, é muito doido isso, porque o ato em si, a violência em si, ele é meio que o miolinho do livro, mas acho que a maior violência, de certa forma, ela vai acontecendo ao redor de tudo isso, enquanto ele tenta assimilar aquela situação e seguir a vida dele com o mínimo de sequelas possíveis, mas tendo que reviver, de certa forma, aquela violência ou acrescentar novas camadas de violência, uma violência causada pelas pessoas ao redor dele, que estão, de alguma forma, tendo que lidar com essa situação que aconteceu com ele, onde elas deviam estar ali para dar suporte, enfim, sabe? Aí a gente vai tão fundo aqui, gente, mas é um livro muito, muito interessante, mas que aqui você vai em doses homeopáticas, porque assim, realmente, acho que se você tiver, dependendo da fase em que você está, dependendo do tipo de situação que você já tenha vivido, pode ser bastante indigesto, assim. Acho que de uma forma geral esse tema já é indigesto por si só, né, mas aqui o que mais me causou angústia e um pouco de raiva foi mais essa situação em torno do acontecimento do que o acontecimento em si, por mais doido que isso possa parecer. Enfim, acho que é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Prometo que não volto. Prometo. Prometo que não tardo a voltar. Era isso que eu queria dizer. Prometo que não volto. Isso precisei prometer, né? Basicamente, a história desse canal é isso. Eu sumindo e aparecendo como se nada tivesse acontecido. Enfim, beijo e até a próxima.